Agora a gente tem um momento aqui de uma entrevista com... Não é um jovem há mais tempo, mas é um senhor muito respeitado e amigo nosso, amigo da Mobisc, amigo, enfim, da Mob Brasil. A gente vai ter um bate-papo aqui, uma entrevista com o pastor Wilson Guimarães, pessoal. É a primeira vez uma entrevista com ele aqui na Mobisc. Olha os fãs aí, estão brincando. Aqui é tudo irmão, tudo amigo. E é uma alegria, enfim, ter esse momento com o pastor Wilson Guimarães. A gente teve algumas perguntas da galera, enfim, para a gente conhecer um pouquinho mais o pastor Wilson. A gente conhece talvez o pastor Wilson, o pregador Wilson Guimarães. Mas talvez hoje a gente vai descobrir um pouquinho desse irmão amado que é o Wilson Guimarães, a pessoa do Wilson Guimarães, esse amigo mais chegado que o irmão que a gente ganhou na caminhada, alguém muito acessível e que certamente vai abençoar a sua vida, ok? E aí, pastor Wilson, tudo na bênção? Tudo em paz, graças a Deus, é um privilégio estar com vocês aqui. Deus possa nos abençoar e nos orientar nesse dia para sairmos daqui com um plano de trabalho, um mapa a ser seguido. Amém. 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 Luiz, quer começar aí? Ou para o ímpar aqui? Não, pode começar. Nós vamos... Os mais velhos primeiro, hein? Beleza. Foram algumas perguntas que vocês mandaram pelo Instagram. A primeira delas que nós selecionamos foi a respeito da sua formação, né, pastor? Qual a sua formação acadêmica e ministerial? Desde 1980 eu comecei a estudar. Eu deixei a faculdade de engenharia mecânica e o impacto da conversão mudou toda essa história. A partir daí eu comecei a estudar e trabalhar na obra de Deus também. De forma que, ao longo desses anos, eu fiz uma especialização em missões, bacharel em teologia, mestrado em educação religiosa, fiz uma especialização em ministério integral e também fiz uma especialização em aconselhamento cristão. Também, ao longo desses anos, dirigi seminários e até hoje sou acadêmico, né, professor aí junto às instituições. Amém. Sempre aprendendo. Pastor, também a gente tem aqui algo bem legal. Como foi o seu chamado, mas quando você começou a sentir essa chamada divina para o ministério da palavra? Mateus, a minha vocação ministerial está intrinsecamente ligada com a minha conversão. E hoje, né, podemos dizer que o carnaval começaria hoje, se não fosse a pandemia, né? Mais ou menos assim, né? Então, hoje eu estou fazendo 44 anos de conversão. No carnaval de 1977, eu entrei numa igreja evangélica pela primeira vez. Feliz aniversário, pastor. Obrigado. O carnaval para mim tem um gosto especial. Eu sempre brinco que eu não vivi mais o carnaval, mas a partir de 1977 eu vivi o espírito Val. Naquela ocasião havia um congresso de jovem e eu estava indo em direção à Ilha Pochá dos artistas a participar do carnaval na Ilha Pochá em Santos. Nesse intervalo de tempo, o avião atrasou, uma série de coisas, acabei ficando na cidade de Santo André e fui convidado para uma festa. Como eu estava bêbado, eu achei que a festa tinha tudo a ver com o carnaval, mas a festa era um congresso de jovens. E aí, quando eu entrei, eu não tinha nem roupa adequada para entrar, porque eu estava indo para o baile do Havaí, da Ilha Pochá. Então, os meus trajes eram indecentes, mas a igreja não olhou isso aí. Deixou eu entrar daquele jeito e, mediante a pregação, foi um impacto muito grande, porque eu não sabia sobre Jesus. E o pior de tudo é que ele falou tudo que eu falava, tudo que eu fazia. E naquele momento que ele fez o apelo, eu me entreguei para Jesus. Fiquei os 3 dias de congresso. No 4º dia, o pregador perguntou para os jovens: vocês que são crentes, quem de vocês quer entregar sua vida para Jesus para ser um pastor?
Eu levantei a mão e fui em primeiro lugar, com 4 dias de convertido. E a partir daquele dia, a minha vida mudou. Então, você vê, né? A minha experiência ministerial, ela está intrinsecamente ligada com a minha conversão, de forma que a minha proposição é: eu não sei desenvolver um ministério pastoral sem salvação pessoal. Eu não sei desenvolver ministério pastoral sem a minha salvação pessoal. Eu estou desenvolvendo ministério pastoral porque eu sou salvo em Jesus Cristo. Então, está muito ligado à minha conversão. E a partir daí, Mateus, eu me envolvi demais. A partir daí eu me joguei de corpo e alma e saí de casa muito cedo, né? Havia uma luta muito grande com meu pai, que meu pai não gostava de crente, né? E aí começou uma perseguição muito grande. Eu saí de casa muito cedo, só que eu já saí para ir para seminário, né? E depois não parei mais. Que benção esse testemunho. Outra pergunta pessoal, né, relacionada ao ministério. Qual foi a sua maior experiência no púlpito? Repete, por favor. Qual foi a sua maior experiência no púlpito? Minha maior experiência de púlpito? Isso. De púlpito. Em 1988, em 1985, 84, 85, eu fui pregar numa igrejinha, numa cidade também pequena, e no meio da mensagem, uma japonesa, uma descendente, né, de japonês, ela ficou endemoniada no meio da mensagem. Aí eu desci do púlpito e fui em direção a ela e dei a mão para ela, né? Nesse momento, ela cravou as unhas, que eram grandes, no meio dos meus dedos, de forma que a unha rasgou os dedos por dentro e ela veio pingando sangue, né? Veio marcando toda a extensão da onde ela estava até a entrada do púlpito, que eu vim puxando ela, né? Só eu e ela. E ela estava completamente tomada pelo mal, e nós oramos, eu e todo o corpo que estava ali. Isso em 1984. Em 1996 ou 98, eu fui convidado para voltar naquela igreja. E quem estava dirigindo aquele culto era japonesa. E ela era missionária no Japão. Amém. Benção. Amém. Deus trabalha de formas misteriosas, né? Bem misteriosas. Amém. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Amém. Nós precisamos aprender a trabalhar dessa forma, né? Deus sempre tem um jeito diferente de olhar que nós não compreendemos. Amém. Amém. E diante de todo esse pessoal que está nos assistindo agora, pastor, de adolescentes, de jovens, isso que a gente não faz, enfim, para ter lucro, nada. A gente faz para que realmente a mensagem do Evangelho seja comunicada a você, jovem catarinense, enfim, do Brasil. E diante, enfim, desse pressuposto aqui, pastor Wilson, o senhor, enfim, com seus cabelos brancos já, como deve ser o relacionamento do jovem cristão em um contexto de uma juventude tão diversificada? Confesso que no seu tempo, talvez escutando a opinião de outras pessoas, não havia tantas, enfim, cores de cabelos, enfim, também de questões até de gênero, né? Sim. Nesse contexto, como um jovem se relaciona, enfim, com seus amigos, mas para um cristão de maneira, são diferentes de nós? O jovem cristão, como qualquer um de nós, precisamos ter a consciência do Cristo, a consciência de que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Mas o fato de estar no mundo não nos dá o direito de nós privilegiarmos certas coisas e rejeitarmos outras. Não é dado ao cristão escolher o caminho que ele vai andar. E por quê, pastor Wilson? Porque a base da vida cristã é a luz.
Para eu ser a luz do mundo, eu preciso estar no mundo. Então, essa é a primeira assertiva minha. O jovem cristão não deve fugir do mundo. Ele não pode se deixar se envolver com os pensamentos do mundo. Mas ele não pode estar distante do mundo. Caso contrário, a luz que nele há não tem nenhum significado, nenhum valor. A segunda coisa mais importante é que ele possa atender às necessidades. E para atender às necessidades do mundo, ele precisa conviver intrinsecamente com o mundo. Não dá para ajudar o mundo longe, enclausurado dentro de um templo. Ele precisa se envolver. Agora, olha que interessante, Mateus. Ele precisa acreditar que ele é um salvo em Cristo Jesus. Amém. Sem essa certeza de salvação, será muito fácil a sua queda. Então veja que interessante, não há limites para o jovem cristão, mas é sine qua non que ele tenha plena consciência de sua conversão em Cristo Jesus. Porque o Cristo, ele não escolheu caminhos, ele não escolheu pessoas para conversar. E a igreja não pode ser seletiva. Eu não converso com aquele porque aquele tem uma dependência de droga. Eu não converso com aquela porque tem uma vida difícil. Não há no Novo Testamento essa oportunidade para o cristão. O cristão precisa enfrentar tudo e todos. E hoje essa é a minha grande preocupação. Que as nossas atividades, as nossas comunidades têm colocado o jovem numa redoma. E ele aprende a ser religioso. Ele aprende a ser religioso, evangélico, mas não consegue desenvolver o seu ministério de ir por todo mundo. Não sei se eu respondi a pergunta, Mateus. Perfeito. Ou seja, não podemos ter medo do mundo. Não podemos ter medo. Não precisa desafiar o mundo. Não precisa chegar a esse ponto, né? Nem ele, nem o mal. Mas não pode fugir do mundo. Enquanto estivermos no mundo, nós somos a luz do mundo. Amém. 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 Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Não. Exatamente. Sempre nós precisamos resistir. E se resiste é uma força contrária que está nos empurrando, porque nós estamos no caminho do mal. As portas do inferno não resistirão. Não ao contrário, né? Exato, não as portas da igreja não nós resistirão. É que empurramos. Nós é que empurramos. Interessante, né? Escutando até o pastor Kleber falando sobre o pastor Cleo no acampa do ano passado, falando sobre as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aí ele dá um exemplo assim, não é que o inferno está com porta, um monte de porta e largando em cima da igreja, não, eles estão atrás de uma muralha e a igreja está avançando, e essas portas estão tremendo, e daqui a pouco, pela força do Espírito Santo, elas serão abertas. A luz que há no cristão é tão forte que faz o inferno fechar as portas. Entendeu? Uhum. A presença de Deus no cristão faz o inferno fechar as portas. Qual é o papel da igreja? Abrir essas portas. Amém. Pela luz que há nela, né? Pastor, tem um momento agora, junto nessa entrevista aqui, que é esse bate-pronto aqui, para o pessoal só entender, eu vou citar um assunto, o pastor responde em uma palavra ou em uma pequena frase, depois o Luiz cita outro assunto e o pastor Wilson responde em uma palavra ou em uma pequena frase. Vamos lá, galera? Fechou? Beleza. Posso começar aí, pastor? Pode. Presta atenção aí, assunto depressão. Luto contra ele constantemente. Suicídio. Só Cristo que é a vida, né? Precisa valorizar a vida de Cristo para ter a vida. Aborto. Um crime. Espírito Santo. Aquele que me importuna nas madrugadas. Covid-19. Uma oportunidade da igreja de rever seus conceitos. Isolamento. Precisamos aprender a avançar mesmo isolados. Julgo desigual, pastor. Algumas vezes vai acontecer. Política.
Sempre é bom. Sempre é bom. Apostasia. Os últimos tempos serão marcados por ela. Uma mensagem rápida para todo mundo que está assistindo. Jesus vem.